Olá, galera. Hoje eu vou começar um conteúdo bastante meio chato, né? Que é história. A gente vai estudar sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico. Vai ser dividido em 4 capítulos. Primeiramente, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é nada mais nada menos uma revolução na França que mudou praticamente o mundo todo. Após a Revolução Industrial ocorrendo na Inglaterra, ela criou bases econômicas no mundo contemporâneo, né? Só que em 1789, eles mostraram ao mundo que é possível contestar o poder absoluto. O que é o poder absoluto? O poder absoluto é o poder dos reis. Mais do que isso, eles substituem os governos ditos de origens divididas por outro, cujo poder emanava de um sujeito coletivo, o povo. O movimento francês não foi o primeiro em seu tempo. Encontrava-se inserido nesse contexto maior, que incluía a independência dos Estados Unidos até a luta entre os belgas por autonomia política, entre muitos outros. Os ideais revolucionários ecoavam pelo mundo, criando dois grupos: os defensores da liberdade, igualdade e fraternidade, né, o lema da revolução, e o outro de opositores. Afinal, a França é o mais povoado dos reinos europeus e um dos mais poderosos. Apenas a Inglaterra despontava como rival à sua altura. Assim, o movimento francês ganhou projeção mundial e tornou-se modelo para muitas outras revoluções que ocorreram posteriormente, como a Conjuração Baiana no Brasil. No final do século XVIII, a população francesa somava cerca de 23 milhões. Destes, aproximadamente 80% eram camponeses, e sua maioria livres. Alguns possuíam pequenas propriedades, mas parte delas não era para ganhar. A maioria delas não dispunham de nenhum pedaço de terra, ou por outro meio para garantir a sua sobrevivência. Desse modo, a pobreza e a fome se alastravam em situações constantes entre os camponeses. No lado oposto estava a nobreza e o clero, que não somava mais de 2% da população. A sociedade francesa era dividida em estamentos determinados conforme a origem do seu nascimento. Era dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero católico. O segundo estado, de maior poder, era composto pela nobreza, incluindo o rei, seus ministros e integrantes da corte. O terceiro estado estavam todos os demais membros da sociedade, como comerciantes, artesãos, camponeses, burgueses. Nesse cenário de desigualdade, as mudanças sociais pareciam impossíveis. Mas teve o início do movimento. A participação dos franceses em vários conflitos, como a Guerra dos 7 Anos, né, e o movimento de independência dos Estados Unidos, gerou várias dívidas responsáveis por ampliar os problemas sociais na França. Na época, o governador é o rei Luís VI, e vários ministros se sucediam para encontrar sem sucesso. Em 1780, três economistas puseram fim à isenção de impostos para a nobreza e o clero. Ameaçando seus privilégios, esse segmento não tardaram em montar uma indignação e forçá-los à convenção de uma assembleia de notáveis. Com a revolta das elites, o rei substituiu um ministro e convocou os Estados Gerais. Os Estados Gerais. O que é os Estados Gerais? Os Estados Gerais, nada menos nada mais, era também chamado de Etas Genelux. É um órgão político de caráter consultivo e deliberativo. Servia para que o rei consultasse a opinião. Aí, em 1989, nessa assembleia, cada um dos 3 estados tinha direito a um voto, né? Assim, acabava sendo controlado pela nobreza e o clero, que eles sempre estavam ao lado né? Porque tinham os mesmos interesses, não perder seus privilégios. Com esse controle dos Estados Gerais, a nobreza e o clero pretendiam manter a isenção de impostos e continuar a receber os tributos para proteger seu estado. Na verdade, o terceiro estado, ele pagava vários tributos, né? Eles que pagavam os impostos, ou a nobreza e o clero não tinham que pagar nenhum imposto. Então, na verdade, o terceiro estado sustentava os outros 2 estados.
Os membros desse Estado, com maior número de representantes, reagiam, liderados pela burguesia. Eles passaram a contagem de votos por indivíduo. Em junho, sem sucesso e com apoio populacional, acabou tendo a Assembleia Nacional, que tinha como objetivo elaborar uma constituição para a França. Em 14 de julho de 1789, foi tomada a Bastilha. A Bastilha é um dos principais marcos da Revolução Francesa. É um lugar misto de prisão e debochado. É considerado símbolo do poder monárquico. Eles invadem a Bastilha, pegam as armas e matam os nobres. Depois que, em represália, o governo impediu que reunisse na sala dos Estados Gerais. Os representantes do terceiro estado resistiram. Diante da pressão, o governo cedeu a admissão e a formação da Assembleia Nacional Constituinte, com participação de todos e os votos por indivíduo. Na prática, aceitava a transformação em governo monárquico constitucional, mas logo na prática, preparava tropas para retomar o controle da situação. Os ânimos ascendem, o conflito era eminente. Em meio dessa agitação, o terceiro estado criou a Guarda Nacional. Com recursos financiados vindo da burguesia, o objetivo era armar a população para resistir à monarquia. O movimento se tornou o lema: liberdade, igualdade e fraternidade. E muito tempo depois, no campo, onde os privilégios da elite eram maiores e mais fáceis, a ação se tornou mais intensa. Em muitos casos, camponeses destruíram suas propriedades e massacraram seus senhores. Esse episódio ficou conhecido como Le Grand Terror, o Grande Medo. Então não confunda o Grande Medo com Época de Terror, que vai acontecer depois. O desmonte do antigo regime. Depois da Assembleia Nacional Constituinte, que se deu de 1789 a 1791, como a primeira fase da Revolução Francesa, havia um povo chamado sans-culottes, que era por que chamavam assim? Por causa das suas vestes. Eles utilizavam. A Assembleia aprovou a abolição de inúmeras leis que marcavam o antigo regime. Então, em 26 de agosto de 1789, foi proclamado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade de todos perante a lei. Tratava-se de um princípio radicalmente contra a antiga sociedade, marcado pelos privilégios da nobreza e do clero. E, logo a seguir, os cidadãos adquiriram, por exemplo, o direito de participar das elaborações de lei. E só que quem podia elaborar a lei era o clero e a nobreza, como sempre. E ainda o respeito à dignidade dos seres humanos, o direito de resistência contra a arbitrariedades e a opressão política, e direito de expressar livremente. A declaração para mim não atribui a nova sociedade qualidades democráticas ou igualitárias. Outras medidas foram tomadas na Assembleia. Alterar a obra econômica e as propriedades da igreja foram confiscadas para servir de garantia a uma nova moeda, os assignates. Paralelamente, os padres foram transformados em funcionários do governo de acordo com a Constituição Civil do Clero, que, promulgada em junho de 1890 pelo Papa Pio VI. É meio estranho o nome dele. Mas fazer o quê? Em 1791, foi proclamada a primeira Constituição Francesa, inspirada na Carta promulgada dos Estados Unidos. Logo depois, houve a Constituição estabelecida por uma divisão equilibrada pelos três poderes: o executivo, exercido pelo rei, sem poderes absolutos; o legislativo, executado pelos deputados escolhidos por meio de uma eleição; e o judiciário, entre outras medidas criadas na França e no Estado burguês. Esses três poderes vieram de Montesquieu na época do Iluminismo, eu vou falar também sobre o Iluminismo, o que foi, o que é. Logo depois, os interesses do grupo se empunharam por meio de medidas que limitavam, por exemplo, o voto àqueles que dispunham de certa renda, o voto cidadão, tipo que pobres não podiam votar, somente aqueles que tinham uma renda mensal naquele valor. E os trabalhos na Assembleia levaram à formação legislativa de vários grupos políticos: os girondinos, representantes da burguesia, ligados ao comércio colonial; os feuillantes, ligados à burguesia financeira; os cordeliers, da pequena burguesia; e os jacobinos, a princípio.
Esses últimos compunham a ala moderada dos revolucionários, desempenhando o papel de conciliadores entre diferentes lados da Assembleia. Temendo essas medidas, boa parte da nobreza emigrou para reinos vizinhos. No exterior, agregava apoio para restaurar o antigo regime, porque todos os países eram absolutistas e no meio e na França já estava querendo se tornar uma república, né, uma monarquia constitucional, né, onde o povo decidia tudo, e isso não fazia bem para eles. Né. O governo da Áustria e da Prússia, por exemplo, assinava a Declaração de Finitz, na qual deixava claro a possibilidade de intervir na França para eliminar focos revolucionários e restabelecer o que considerava a ordem das coisas, o justo. Em 1791, a família real francesa tentou fugir para a Áustria, mas acabou presa e reconduzida a Paris. E nas ruas, os sans-culottes, existiam mudanças mais significativas. Logo depois, a vitória contra os contra-revolucionários veio na Batalha de Valmy, perto de Paris. Nesse processo, o rei foi acusado de colaborar com os nobres e com os outros países estrangeiros para restabelecer o antigo regime. Considerando conspirador, o rei Luís VI acabou deposto. A República seria então proclamada em 22 de setembro de 1792. No dia seguinte, a Assembleia Legislativa seria transformada em Convenção Nacional. Tinha início uma nova fase da Revolução. A Revolução Radical. Os integrantes da Revolução da Convenção Nacional estavam divididos em grupos. À direita do plenário se sentavam os girondinos. Eles pretendiam, por um lado, evitar que a Revolução Francesa se radicalizasse e, por outro, considerar as conquistas burguesas. No centro, ficavam os representantes burgueses que não haviam definido claramente os objetivos, chamados de plântano ou planícies. À esquerda estavam os membros da montanha, eram jacobinos, ligados aos sans-culottes, favoráveis ao avanço das conquistas revolucionárias. Por causa dessa distribuição, até hoje utilizamos os termos centro, direita e esquerda para definir posições políticas. Né? O movimento ganharia novos rumos ao se tornar público que o rei Luís VI fizera acordos com os austríacos para contra a revolução. Os jacobinos exigiram o julgamento do rei e ele foi condenado e decapitado em 1793. A revolução se radicalizava e a liderança revolucionária passava para os jacobinos. Né? O período que os jacobinos assumiram o poder e o controle é considerado o mais crucial e mais radical da Revolução Francesa. Com a presença de vários girondinos e a morte deles, assumiram o governo. Entre os principais líderes jacobinos, né, tipo Jean Paul Marat, ou Georges-Jacques Danton, Maximilien Robespierre e Luís Antônio de Saint-Just. Né? Em 1793, uma nova carta constitucional acentuava os aspectos democráticos do regime. Instituía, por exemplo, o direito a voto a qualquer homem independente de sua renda. Para governar, os jacobinos estabeleceram o Comitê de Salvação Pública. O que era esse comitê? Esse comitê era responsável pela segurança interna do Tribunal Revolucionário. Né? O que eles faziam? Eles julgavam os opositores do regime e caçavam os opositores, que não eram por a Revolução Francesa. Em 1693, Marat, um dos líderes mais populares da França, foi morto por Charlotte Corday, militar girondino. Um fato provocou que em seu lugar assumiu Robespierre e tinha início a fase conhecida como terror ou época de terror. Por isso que a gente não pode confundir época do terror com o grande medo, que são duas coisas bastante distintas. Né? E com a execução de várias pessoas na guilhotina, estava elas a rainha Maria Antonieta. Muitas dessas vítimas eram acusadas de simpatizar com a monarquia, outras pertenciam aos grupos revolucionários ligados tanto aos girondinos quanto os jacobinos. Logo depois, sem apoio, abriu-se o caminho para a alta burguesia conservadora ascendente ao poder. Começava assim a reação termidoriana. Para controlar os sans-culottes, colocou-se o fim ao poder do Comitê da Salvação Pública. Muitos foram perseguidos e executados, inclusive Robespierre. Uma nova carta constitucional fazia retornar o voto cesariano,
né, que é o voto por quem tem mais renda, e criava também um governo diretório formado por 5 membros escolhidos pelos deputados. Então quem agora governava é o diretório e não era mais os jacobinos. Os jacobinos eles foram derrotados, né? Eles foram derrotados e agora assumiu o diretório. Na França, o diretório que durou 4 anos de diretório, sob o controle da burguesia conservadora, sofreu pressões políticas dos jacobinos e dos realistas. Esse último desejava a restauração da dinastia Bourbon. Por 2 vezes tentavam derrubar os girondins. Nesse cenário complicado, se você tiver ainda a segunda coligação dos reinos europeus, formada pela Espanha, a Holanda, a Prússia e vários estados da Península Itálica. A França mergulharia então em um cenário caótico, agravado por pressões populares e dificuldades econômicas, porque a economia da França estava desestabilizada, estava uma merda, na verdade. A economia estava de subsistência, o povo estava pobre, o povo estava morrendo de fome, e a nobreza e o clero estavam gastando mais dinheiro do que nunca. E por meio dessa repressão aos levantes internos em lutas contra os ataques estrangeiros, surgiu Napoleão Bonaparte, um militar de grande prestígio popular e que em 7 de novembro de 1699, ou seja, 18 de maio, conforme o novo calendário revolucionário, Napoleão deu golpe de Estado, acabando com o diretório e instituindo o consulado. E a Revolução Francesa estava em uma nova fase, como veremos no próximo capítulo.